Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora contar e falar, explicar todos os detalhes da nossa viagem para a Turquia em 2026. Então a viagem ela vai acontecer do dia 16 de novembro até o dia 23. E esse ano de 2026 a gente vai fazer um pouquinho diferente do ano de 2025, com uma noite a mais em Istambul. Então eu vou explicar todos os detalhes. Para você que está vendo esse vídeo, caiu de paraquedas no YouTube, de repente está pesquisando viagem para a Turquia e caiu aqui, a gente é uma agência que vai completar aí em 2026, em abril de 2026, 21 anos. A gente completou 20 anos em 2025. A nossa agência realiza viagens para todo o mundo, digamos, Brasil e internacional, e a Turquia já é o quarto grupo que a gente leva para lá, e inclusive a gente tem um programa de viagens na TV, que a primeira temporada do programa Aventureiros lá no Travel Box Brasil foi na Turquia. A gente passou um mês gravando na Turquia, então essa viagem, inclusive, é a viagem que a gente fez gravando, né? A gente gravou esse roteiro todo que a gente vai fazer, é o que a gente gravou no nosso programa, então tenho certeza que todo mundo vai amar. A gente não trabalha com grupos grandes de 40 pessoas dentro de um ônibus e fazendo tudo de ônibus, não, muito pelo contrário. Lá em Istambul, na Capadócia a gente vai estar com a nossa van, fazendo com o nosso guia local, e em Istambul a gente vai fazer a pé e de metrô. Ter a experiência do metrô lá é muito legal. Normalmente quando a gente faz Europa, Estados Unidos, a gente sempre faz dessa forma, que é mais interessante, é mais rápido, e você acaba conhecendo os lugares também de uma forma muito mais dinâmica e mais divertida também, como um morador local. Então eu vou contar nesse vídeo as informações todas que estão aqui no nosso site. Eu tô com esse celular aqui, que é justamente para ver o nosso roteiro, para passar as informações como tá no site. Então se você estiver no YouTube, vai no nosso site, e se você já estiver no site, você vai ver aqui embaixo tudo por escrito, roteiro, valor e tudo mais. Vamos então, eu vou descer aqui para o final, lá para a parte final mesmo da página, observações importantes. Eu vou começar por aqui. Documentação. A gente colocou aqui o Certificado Internacional da Febre Amarela, que sempre é preciso. Então, se você não sabe que você tomou a vacina há muito tempo, vai no posto de saúde, procura se informar. E aí, se você não tomou, se acha que tomou aquela dose, que antigamente era uma dose, metade da dose, depois você tinha que tomar outra metade, enfim, tiveram muitas mudanças aí nessa vacina especificamente. Então, tenta se informar no seu posto, se tem algum registro. Se não tiver, você toma essa vacina e aí depois você já vai receber já o comprovante. Você vai entrar no site do governo federal, do Conect SUS, vai colocar os dados dessa vacina e vai solicitar o comprovante internacional. Esse comprovante, gente, até uma dica que eu dou, já deixa ele na última folha do passaporte. Você vai imprimir na sua impressora, vai vir com QR Code e grampeia na última folha do passaporte, porque é um documento que você só vai usar para viajar internacional. Você não vai para Morro de São Paulo, você não vai para Salvador, você não vai para o sul do Brasil, para Gramado com esse documento. Você só vai usar ele nas viagens internacionais nos países que exigem. Então, se o país não exige, não tem problema, ele vai estar já no seu passaporte para você viajar tranquilamente. Então, comprovante internacional da febre amarela e o passaporte dentro do prazo de 6 anos de emissão, de validade, perdão. Então, seu passaporte vai vencer em dezembro de 2026. Você não consegue, tem que tirar um novo passaporte, porque tem que ter uma janela de 6 meses a vencer para frente da sua viagem. São esses dois documentos. Moeda utilizada lá, lira turca mais dólar americano, barra no caso, né? Lira turca é a moeda local. Por que eu coloquei dólar americano? Porque você atenção, vai viajar para a Turquia, você não vai levar real brasileiro, você vai levar dólar americano para lá, compra na casa de câmbio, leva para lá e lá você troca, você faz o câmbio numa casa de câmbio do dólar americano para a lira turca. Não leve o real brasileiro, porque as casas de câmbio não aceitam real brasileiro lá. Então tem que fazer essa troca. Vitor, por que eu não troco já no Brasil a lira turca? Porque são pouquíssimas casas. Eu mesmo não conheço casa de câmbio que tenha lira turca. Então, para que você se dá o trabalho de procurar uma casa específica se ela não tiver? E aí, se estiver muito longe de você, não tem necessidade. Compra o dólar americano, moeda, notas novas emitidas a partir de 2013, notas, né, dentro dessa janela, porque aquelas mais antigas, anteriores a 2013, eles não aceitam lá a casa de câmbio, então tem que ser notas as mais novas possíveis, a partir de 2013, para eles aceitarem lá. Isso é muito, muito importante. E aí você pode levar o cartão multimoedas também, mas como que eu vou saber quanto que levar? Eu diria, leva 80% da sua viagem em Wise ou Nomad. Ué, mas o Nomad ele não é aceito, não é só dólar? Sim, mas você consegue inclusive sacar em algum caixa eletrônico, embora eu não ache que seja tão vantajoso, porque depois de uma determinada quantidade de saques você paga taxa. Então o mais inteligente é 80% no Wise ou no Nomad, independente, mesmo que o Nomad tenha só dólar, você vai conseguir pagar, por exemplo, uma conta de restaurante que deu 300 liras turcas. Aí ele vai fazer a conversão na hora e vai tirar em dólar o valor que for relativo àquelas 300 libras. Eu tô falando o valor hipotético, tá? Então dá pra você usar Nomad. De repente, fez uma viagem que tem um resquício lá no Nomad, leva tudo no Nomad, não tem problema. Vou levar $1.000 no Nomad. Só que aí leva 1.000 e leva mais, sei lá, $300, eu tô falando um pouco a mais de 20%, né? 30% no caso, leva um pouco a mais em dólar americano em espécie.
porque algumas coisas que vocês vão pagar lá, porventura um souvenir, alguma coisa, vocês não vão conseguir pagar no cartão. Às vezes a máquina do estabelecimento não está funcionando, então não dá para contar 100% com o cartão, porque uma hora ou outra, alguma coisa que você queira comprar, você não vai conseguir pagar no cartão, e aí você vai precisar do dinheiro espécie. Dinheiro espécie esse, que é o dólar americano emitido a partir de 2013. Eu acho que ficou clara essa parte aqui. Levou o dólar americano, troca lá e o restante no Wise. Se você não tem conta no Wise ou no Nomad, dá uma olhada na descrição desse vídeo que tem um link para você abrir a conta no Wise, em que na primeira transferência você não paga taxa através desse link, ou no Nomad, que você ganha até $20 de cashback se você depositar $1.000 lá dentro, no caso, fazer um Pix da sua conta pessoa física para a pessoa física do Nomad, você fazendo esse Pix de $1.000, você vai receber $20 de cashback na sua conta, através do link ou do YouTube, ou tá aqui lá no nosso site, na parte de dicas, observações importantes, você vai ver lá em cima das observações importantes, cadastro no Wise, chip de internet, que eu já vou entrar nessa questão, Nomad, e os produtos indispensáveis para sua viagem, que aí você vai ter travesseiro de pescoço, capa de mala, cadeado para mala, adaptador de tomada, tudo isso você encontra nesse link aqui para comprar no Mercado Livre, que foram os locais onde eu comprei e que eu indico. Então acho que eu já falei essa parte aqui. O clima, clima durante o período da viagem, máxima de 20, mínima de 13. É frio na Capadócia, então já adianto, leva um casaco, para não ocupar espaço na mala, leva o casaco mais grosso que você tem, não é aquele frio absurdo, mas é frio. Para mim, por exemplo, eu sou carioca e sou friorento. Como todo carioca, 20 graus já é frio, então leva um casaco mais grosso já com você, e os outros casacos, segunda pele, eu ia falar pra você segunda pele, mas eu não acho necessário não, mas como segunda pele é uma coisa que não ocupa espaço e não pesa na mala, eu levaria e deixaria lá no cantinho, uma segunda pele que é a roupa térmica para o membro inferior, e o de casaco, uma calça e o casaco, deixa ali que vai que esfria, né, à noite e tudo mais, e segunda pele, gente, é uma peça coringa, porque você, como eu falei, não ocupa espaço na mala, não pesa, e no final das contas vai te proteger muito do frio. Eu acho que segunda pele é o que mais protege, depois do casaco, é o que vai mais te proteger com absoluta certeza. Então, média de temperatura, já falei. Média de valores de refeição. Mais ou menos, eu coloquei aí R$65, 400 libras, mas isso vai variar muito com o câmbio. Então, só para você ter uma luz aí, para saber que R$65 é a média, mas é variável. Então, eu, Vitor, levaria R$80 por refeição para ficar tranquilo. Eu tô pensando numa comida básica, já incluindo os 10% e uma bebida, sem bebida alcoólica. R$80 por refeição, 160 por dia, 2 refeições, multiplica isso pela quantidade de dias. Vai chegar lá, sei lá, o valor de, vamos imaginar, R$800. Eu arredondaria para 1.000. Tá? Isso eu tô falando assim, vocês viram, eu coloquei mais 200, se fosse a conta fechasse em 800, eu colocaria mais 200. Eu nunca gosto de viajar com a conta muito certa, porque vai que você queira ir num restaurante, por exemplo, um restaurante mais chique, já vai fugir do seu cálculo, da sua média. Então eu já tô colocando aí de 800, por exemplo, um valor totalmente hipotético, eu tô colocando mais 200 para ficar tranquilo. Então essas informações são as importantes, como diz o site. Um pouquinho acima a gente tem as dicas, que aí eu falei para vocês, cadastro no Wise. O chip de internet a gente tem um link aí para cadastro, para você comprar o seu chip virtual ou físico, que é uma das empresas mais baratas no mercado, com internet ilimitada. Aí você escolhe lá o plano da sua preferência, internet ilimitada, tantos dias, e usa o cupom AVENTUREIROS, que você vai ter desconto em cima do valor que já é muito bom, dos melhores preços e serviços do mercado, isso eu posso garantir. Aí subindo, você vai ter os termos e condições, que é uma prévia do contrato. Já vou adiantar aqui que o contrato é enviado por WhatsApp, então fez o pagamento do Pix da entrada ou à vista com desconto, que eu já vou entrar nessa parte, em até 48 horas você recebe o contrato da viagem no WhatsApp pela ClickSign. Não é o WhatsApp que a gente fala com você, não. É o WhatsApp da ClickSign, que é uma empresa de contratos digitais. Vai te mandar o contrato com os seus dados, você vai dar uma lida e assinar digitalmente e já vai receber a cópia do contrato no seu e-mail. Esse contrato, gente, ele não é enviado antes, ele é só enviado depois. Até 48 horas depois, no caso. Observações importantes, que continua sendo algumas informações que você precisa ter, por exemplo, que falando sobre a viagem especificamente, né? Aí, subindo, você tem o valor médio de passagem aérea e média e valores da parte terrestre. Então, por exemplo, média da passagem aérea, saindo do Rio de Janeiro ou São Paulo, 6.950. É uma média, não tem como a gente prever de forma muito certa, muito precisa, sem ser redundante, porque esses valores são variáveis, ainda mais se você mora fora do eixo Rio e São Paulo. Então, esse valor foi o valor que a gente viu para 2025, é uma média. Quando você quiser fechar a passagem aérea, que você pode fechar até, na verdade sim, o prazo para você fechar a passagem aérea é de 6 a 8 meses antes da viagem. Então a viagem está aqui, 6 a 8 meses antes você fecha, porque é um bom período para você comprar um bom valor. Porque também não adianta ver com muita antecedência que não tem valor, ou com 10 meses que os valores estão lá no alto. Então mais de um ano, inclusive, não tem valor para passagem aérea. Então,
Nessa janela a gente vai combinar uma data e você vai ver a passagem aérea com a gente. Você pode ver com a gente, inclusive se você fechar com a gente é o mesmo valor da internet, a única diferença, parcelamento é igual, a única diferença é que se tiver alguma mudança no voo, a gente tem acesso à sua reserva, porque o sistema foi o nosso, a gente consegue mudar para a melhor opção, você não tem que ligar para a companhia aérea para ver qual voo, entrar no site, não precisa disso. Então a gente vê a passagem aérea para você. Eu costumo dizer, gente, que a gente resolve absolutamente tudo da viagem. Viajar, ainda mais para países mais específicos, requer sempre muita atenção, muito detalhe pra gente resolver. Seguro viagem, chip de internet, que não tem como ficar desconectado, quais são os melhores passeios, hotéis e tudo mais, voo. Então tudo isso compõe a viagem e a gente pensa em absolutamente tudo pra você, do início até o final, só pra você ter a obrigação de curtir a viagem no final das contas. Então, valores aí, inclusive a passagem aérea vai depender da companhia aérea, normalmente essa empresa que a gente trabalha normalmente, mas não é regra, é a Turkish, que tem voo direto para Istambul saindo de São Paulo. Mas também tem opção como a Air France também, se tiver um valor bom, fazendo conexão em Paris, de Paris, Turquia. A gente vai te mandar as melhores opções, independente do horário que você chegue do seu voo no dia de chegada e que você saia no dia de ir embora, você vai ter o teu transporte do aeroporto para o hotel, do hotel para o aeroporto no dia de ir embora. Por falar no roteiro, agora sim, eu vou subir para o início da página, em que eu vou começar falando aí da nossa chegada. Então, a gente atende clientes do Brasil inteiro, como eu disse, inclusive se você é brasileiro que mora fora, não tem problema. Vamos imaginar que seu voo chegou de manhã no dia 16. A gente vai te pegar no aeroporto, nosso motorista te pega, te leva até o hotel e a gente se encontra nesse momento no hotel. E aí, nesse dia, é só o dia de chegada e pra gente mostrar um pouco a cidade de forma rápida pra vocês e vocês descansarem do voo também. Então, independente do seu horário de chegada, a gente sempre tenta colocar voos próximos, né? Porque eu tenho clientes do Sul, Sudeste, Centro do Brasil, Norte, Nordeste e, inclusive, clientes que vêm de outros países. A gente tenta colocar em voo chegando próximo pra ter um traslado, de repente, com 4 pessoas. Depois outro com 3, outro com mais 2. Os nossos grupos são pequenos, a gente não trabalha com grupos grandes. Todo o nosso roteiro não é feito em carros, em ônibus de 50 pessoas, como você vai ver aí esses circuitos. Um erro, inclusive, gente, que eu vejo muita gente fazendo Turquia com Grécia e Egito. Olha que loucura. 3 países que tem que ser feitos sozinhos, ou você vai ficar no mínimo um mês para fazer tudo. E aí não fica um mês, fica 15 dias. Aí você não faz o cruzeiro pelo Rio Nilo no Egito, você não visita os melhores lugares da Capadócia e de Istambul, às vezes nem na Capadócia vai só em Istambul. E na Grécia, às vezes muito mal, é um cruzeirinho que você faz ali que não vale a pena, porque não é a melhor forma de você conhecer a Grécia através de cruzeiro, é através mesmo de avião, e você ir e ficar em algumas ilhas as principais. Então, a nossa viagem é para você conhecer de verdade Istambul e Capadócia. E agora eu vou explicar o roteiro para vocês. Então o dia 16 é o dia de chegada, confraternizar, a gente se falar e tudo mais. Vocês descansam, a gente vai mostrar para vocês, inclusive levar para jantar nesse dia também, um restaurante próximo do nosso hotel. A gente fica numa área privilegiada de Istambul, eu ia falar Amsterdã, mas de Istambul. Aí no dia 17, que é a terça-feira, a gente tem o café da manhã do hotel e 10 horas da manhã a gente sai para um passeio a pé pela cidade de Istambul. A gente vai conhecer as mesquitas de Sulemani, a Santa Sofia, a Praça Sultanahmet, Mesquita Azul, o hipódromo. Vamos fazer uma parada para almoço em um restaurante panorâmico com a vista da mesquita e depois a gente conhece o Gran Bazar, finalizando no Gran Bazar para compras. Esse momento aí é o momento das compras. 17 horas retorno para o hotel, mais ou menos, então de 10 às 17. 17 a gente está retornando e noite livre. Como é uma viagem de grupo e a gente tem pessoas indo sozinhas e acompanhadas, normalmente as pessoas fazem amizade, não se preocupa se você está indo sozinho, e aí você vai fazer amizade com alguém lá e o pessoal normalmente marca de sair para jantar à noite, ou janta até mesmo no próprio hotel também. No dia 18, aí a gente tem um dia livre em Istambul. A gente sugere um passeio para outra parte da cidade, que vai visitar a Torre de Gálata e outros lugares, inclusive também, como a Avenida Istiklal, onde tem o Museu de Cera Madame Tussauds, e a Praça Taksim, que é uma praça icônica de lá, e finaliza no bairro de Balat, que é um bairro que a gente mostrou no programa Aventureiros, todo colorido. E aí, depois do bairro de Balat, a gente ainda finaliza o dia fazendo um passeio pelo Canal de Bósforo, onde tem aí o lado asiático e o lado europeu se dividindo, digamos assim, através do Canal de Bósforo. É muito legal. Esse passeio ele custa $190 por pessoa, vai durar o dia inteiro, incluindo o transporte de ida e volta para os lugares que a gente vai visitar, e mais ainda o passeio de barco que a gente vai fazer no Canal de Bósforo. Esse passeio ele dura mais ou menos meia hora e a gente vai ter a possibilidade de ver o lado asiático de Istambul e o lado europeu. É muito bacana, tenho certeza que todo mundo vai gostar. Então $190 que você pode pagar ou no Wise, via transferência, ou na transferência do Nomad também antecipado. A gente, só para vocês que nunca viajaram com a gente vai criar um grupo no WhatsApp mais ou menos um mês antes
da viagem para passar informações sobre quem é que vai querer o passeio opcional, no caso, o seguro viagem, quanto que é, vai te mandar o link do chip também e falar mais algumas outras coisas que a gente não tenha falado aqui. Dito isto, gente, voltaremos pro hotel, na verdade, noite livre, né? No dia 19, que é a quinta-feira, café da manhã no hotel e saída do voo para Capadócia pela manhã. O voo tá programado sair pela manhã, mas se tiver alguma mudança, a gente vai junto nesse voo, então o voo interno a gente vai junto, tanto para ir quanto para voltar, no caso, para Istambul, que eu vou contar a logística para vocês. Então, no dia 19, é o dia da gente ir para Capadócia. Chegamos em Capadócia, momento livre, a gente vai apresentar para vocês ali um pouquinho de como é, inclusive, o Hotel Caverna. A gente vai ficar hospedado num Hotel Caverna, que é uma experiência peculiar, é uma experiência muito legal, muito divertida e muito bacana. Então, a gente tem certeza que vocês vão amar essa experiência de se hospedar no meio de uma caverna. E o que é legal é que os hotéis de um Hotel Caverna nunca são iguais uns aos outros. Eles sempre vão mudando porque é uma caverna adaptada em hotel. Então não tem um quarto simétrico com esse daqui com o outro, é tudo assimétrico. Então isso que é o mais legal, o mais diferente da gente ficar hospedado numa caverna. Então esse foi o nosso dia 19, lembrando que à noite a gente tem a sugestão de um jantar turco no hotel. E os valores a confirmar, a gente vai passar para vocês em breve os valores desse jantar opcional. A gente vai passar no grupo do WhatsApp, como eu falei para vocês, a gente passa essas informações. Almoço e jantar não incluídos. Normalmente, gente, nos nossos pacotes, café da manhã incluído no hotel, almoço e jantar não incluídos. A não ser que a gente vá para algum específico que tenha um passeio, como algumas viagens nossas, aí aquele almoço especificamente às vezes está incluído, mas nesse caso não. No dia 20/11, que é a sexta-feira, é o primeiro dia da gente tentar fazer o passeio de balão. O passeio de balão é opcional, o valor aqui a gente colocou $240 já com o transporte, eles pegam no hotel, mas é o momento que a gente vai ver se tem vento suficiente para que ele aconteça. Quem tiver interesse vai fechar antecipadamente, fazer esse pagamento antecipado, e no horário marcado, se for nesse dia, porque pode ser que não tenha tempo bom, eles passam para o outro. A primeira vez que eu fui, eu não consegui fazer em nenhum dos 4 dias, porque o vento não estava favorável. Pode ser que com vocês aconteçam. Então a gente vai ter 1, 2 e ainda o último dia lá na Capadócia para vocês tentarem fazer o passeio. O guia local vem buscar vocês, depois traz de volta para o café da manhã, né, no caso, lá no hotel, e aí a gente sai para o passeio mais ou menos às 10 horas da manhã. E o passeio é a mesma coisa, de 10 até no máximo ali 4, 5 horas da tarde, em que a gente vai fazer um passeio muito legal de um dia inteiro, como eu disse, pela Capadócia, conhecendo o castelo, o Vale de Goreme, o Museu a Céu Aberto de Goreme e por aí vai. E aí à noite a gente sugere a noite turca, que não é o jantar turco do hotel. Lembra que eu falei pra vocês que o hotel tem o jantar, o Hotel Caverna tem o jantar, então vocês podem comer uma comida típica turca, isso na noite anterior. Mas nessa noite a gente tem a noite turca, que é, para quem já foi para Buenos Aires, o tango, é mais ou menos uma coisa como o tango, só que o tango é de lá de Buenos Aires, todo aquele espetáculo com um jantar típico. A noite turca não, ela é um jantar tipicamente turco, com uma apresentação de dança turca e o jantar também. Então tem muito desse em Marrocos, Egito também tem, Buenos Aires, Peru e por aí vai. Todos os lugares assim bem turistões, é como se você viesse para o Rio de Janeiro e visse um espetáculo de samba com uma feijoada, é mais ou menos isso. Então é muito legal, ele é um jantar que custa $90 por pessoa, incluindo o jantar e as bebidas também durante o jantar. Então vale super a pena você fazer o jantar turco, porque é a experiência turca de verdade lá na Capadócia. E fora que a gente está numa área muito diferente de tudo que vocês com certeza já viram que é a Capadócia. Aí no dia 21 é o dia livre pra gente fazer um passeio opcional. Assim, lembra do Istambul, né? A gente tinha um dia livre. Esse é o segundo passeio livre, só que no caso na Capadócia. A gente vai visitar uma outra região da Capadócia que vocês não viram e o valor é $160. Lembrando que na Capadócia, no primeiro e no segundo dia, independente desses dois passeios, independente disso, sempre vai ser com um guia local que a gente vai fazer com uma van de turismo com o nosso grupo. Então a gente vai fazer sempre na Capadócia, porque a logística da Capadócia, ela exige que a gente faça dessa forma. Não tem metrô, não tem ônibus para você andar, enfim, é uma outra logística, os lugares são um pouco mais distantes. Então lá na Capadócia a gente vai ter um guia local e mais o nosso transporte privado. E é um local também que não tem trânsito. Normalmente a gente usa metrô e tudo mais, e ônibus ou vai a pé, quando o local lhe permite que a gente ande a pé e que tem muito trânsito. Então não vale a pena você andar de carro num lugar que você vai ficar mais tempo parado no trânsito do que desfrutando do passeio. E aí, no dia 22, em horário apropriado, a gente vai sair para o aeroporto de Istambul. Então, atenção, gente. A gente estava na Capadócia. Normalmente, até 2025, a gente da Capadócia pegava o voo de volta para o Brasil, para sua cidade. Nesse caso, a gente vai voltar para Istambul, então vai dar uma quebrada, justamente para ficar menos cansativo. A gente vai voltar para o mesmo hotel que a gente estava hospedado, então a gente vai ter esse traslado de ida e de volta. A gente vai voltar para o mesmo hotel, dorme essa noite, então a gente provavelmente vai estar
estar saindo da Capadócia entre meio-dia e 2 horas da tarde, então a gente ainda vai ter a tardezinha em Istambul, a última noite para vocês aproveitarem a cidade grande de Istambul, que não é a capital da Turquia. Aí a gente dorme e no dia seguinte, no horário apropriado, a gente vai se despedir no hotel para o nosso motorista levar vocês até o aeroporto de Istambul e você seguir viagem para a sua cidade. Então essa viagem ainda ficou com uma noite a mais e detalhe, pelo mesmo preço de 2025. Com o dólar subindo, a gente manteve, além do mesmo preço em dólar, o câmbio também congelado. Então com uma noite a mais de hospedagem, mais um traslado. E agora eu vou descer com vocês aqui para a parte do que inclui o pacote. 4 noites de hospedagem com café da manhã em Istambul, então quebrado tem 3 e depois mais uma da ponta. 3 noites de hospedagem na Capadócia, e o que eu não falei pra vocês, se a gente não conseguir fazer o passeio de balão no primeiro dia, na manhã, a gente tenta outra e depois tenta outra. Então eu tinha até dito que a gente tem 3 chances, mas se não rolar o primeiro dia, aí o piloto ele avisa a gente no dia anterior se o dia seguinte vai ter condição para voo, e aí vocês se programam para fazer o voo, quem quiser, obviamente. Aí depois a gente tem passagem aérea Istambul-Capadócia incluída no pacote, e no caso a volta também, tá? Ida e volta. O transporte para todos os locais da programação, caso da Capadócia, que eu falei para vocês que é a nossa van, transporte para todos os trechos, aeroporto, hotel, aeroporto, ida e volta, então todos os trechos. Chegou em Istambul, hotel, depois hotel de Istambul para o aeroporto, porque a gente vai pegar o voo para Capadócia, do aeroporto de Capadócia para o hotel, depois do hotel para o aeroporto, depois do aeroporto de Istambul volta para o hotel, isso outros dias, né? E depois o último, que é o hotel de Istambul, para o aeroporto para você pegar o seu voo de volta. Além disso, assistência de guia, nossa assistência em português durante toda a viagem, momentos livres são momentos livres, e o acompanhamento de guia durante os passeios lá na Capadócia a gente vai ter também. Então o que não inclui passagem aérea, refeições não mencionadas, seguro viagem, a gente te oferece o seguro viagem, não optem pelo seguro de cartão de crédito porque eles são muito bons quando você não usa. Quando você usa, você percebe que você tem que pagar caso você precise usar o hospital, para depois eles te reembolsarem através de recibo. Então isso é bem complicado e quase ninguém sabe, viu? Passeios opcionais, então a gente tem aí 2 passeios opcionais, não estou contando, no caso, o passeio de balão. Então a gente tem um passeio de $160 na Capadócia e o outro, deixa eu ver aqui, de $190 que é em Istambul. Então esses valores, $350 americanos, vocês podem pagar na transferência via Wise ou via Nomad um mês antes da viagem, quando a gente vai confirmar com vocês quem é que vai querer os passeios, ok? Além disso, o que não está incluso são as gorjetas que você porventura venha dar, as taxas não governamentais dos hotéis. O que são essas taxas dos hotéis? São os valores de impostos que são pagos à parte. Nesse total, Capadócia e Istambul, o total por pessoa, está até escrito aqui no nosso site, é de $65 por pessoa. Esse valor pode ser pago no Wise, diretamente lá com o cartão, ou em dólar americano em espécie. E aí cada um paga o seu. Esse é o valor total das hospedagens por pessoa. A gente já coloca inclusive o valor no site para você ter esse valor separado para fazer esse pagamento. E as outras despesas pessoais e outros serviços não mencionados, mas tudo está descrito no nosso site. Agora, gente, eu vou falar para vocês, para finalizar, sobre como que é o pagamento e a hospedagem. Pagamento, entrada, se você quiser dar entrada, e os boletos eles vão vir no seu e-mail de acordo com a data de vencimento que você escolher. Então deu a entrada dia 10. Aí, Vitor, meu boleto pode vencer dia 25 do outro mês? Pode. Sendo que o último boleto tem que vencer até 15 dias antes da viagem. Então não dá para dar uma entrada hoje e pagar só o primeiro boleto daqui a 3 meses, mesmo ele vencendo o último em 15 dias antes. A gente sempre tem que ter um pagamento por mês. No boleto não tem análise de crédito e eles são enviados de forma única, em carnê, para você por e-mail. Deu a entrada, você escolhe a melhor data do vencimento do boleto. Isso é o ponto do pagamento. E à vista tem desconto bem considerável, que é mais do que o valor do seguro viagem, inclusive. É um desconto bem bom. Agora a gente vai para a parte da hospedagem. Hospedagem, a gente tem que deixar claro que, ainda mais no Hotel Caverna, não tem camas separadas, tá? É muito raro a gente conseguir uma cama separada, às vezes quando consegue aquela cama para criança, porque é o pai, a mãe e o filho pequeno. Então, hotelaria internacional, ainda mais países assim, Estados Unidos também é assim, Europa, só cama de casal. Então mulheres que estão indo sozinhas vão ficar com outra mulher. Então mulher fica com a outra mulher que também está indo sozinha, mas aí tem que dividir cama. Tem que ficar isso bem claro. Vitor, eu não quero dividir cama com alguém que eu não conheço. Aí tem que optar pelo apartamento individual, que é outro valor. Outra informação importante. Fechou hoje a sua viagem, a gente vai te falar se tem essa outra pessoa, outra mulher para dividir apartamento com você. Eu estou imaginando que seja uma mulher e aí a gente vai tentar te colocar com outra mulher. Se a gente não conseguir, a gente tem até 15 dias antes da viagem para a gente dizer, olha, não conseguimos essa outra mulher. Aí você faz o pagamento da diferença do apartamento individual.
Quando você fechar a viagem, pergunta pra gente, pergunta pra mim, Vitor, você já tem a outra mulher? Eu vou te dizer. E aí, se a gente não tiver, a gente vai tentar. E se a gente conseguir, daqui a um mês, depois que você fechou, a gente já vai te avisar. Se não, você já fica programada para fazer esse pagamento até 15 dias antes, que a gente vai te avisar, que é o prazo que a gente tem para tentar vender. E aí você faz esse pagamento, que é justamente o valor da diferença do apartamento duplo para o individual. Então, são esses os 2 pontos de hotelaria. 3, na verdade, as taxas, $65. As camas, que não tem camas separadas, e no caso, se você é mulher, divide apartamento com outra mulher, se não tiver essa outra mulher, você tem que pagar o apartamento individual. Homens, a mesma coisa, só que aí fica no quarto com outro homem. Normalmente, a notícia que eu tenho para dar boa para mulher é que sempre vai muito mais mulher sozinha também, então você acaba tendo mais chance de ter essa outra companheira de quarto, ok? Mas me pergunta que eu te digo como é que tá essa relação, se tem essa mulher já para dividir apartamento, mas mesmo se não tiver, gente, não desanima, porque eu tenho certeza que vocês vão amar a viagem, vão fazer novas amizades, afinal de contas a vibe da agência é essa. Bom, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar sobre a viagem, o vídeo normalmente ele fica mais longo, porque ele precisa ser explicado em detalhes. Se você quiser fechar a viagem, você vai vir aqui no nosso site, vai descer até a última parte lá da viagem, vai ver o botão Quero Reservar. Vai clicar nesse botão e pronto. Clicando nesse botão, você vai falar comigo no WhatsApp. Vitor, vi o vídeo, tô com uma dúvida aqui. Você tira essa dúvida e a gente combina a forma de pagamento. Lembrando que o contrato é enviado após o pagamento até 48 horas, a gente não faz reserva sem pagamento, e se você tem o sonho de conhecer a Turquia, esse é o momento. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa experiência turca, que a Turquia, gente, assim, é um país que a gente, quando foi gravar o programa, a gente voltou de lá encantado, porque é uma cultura muito diferente da nossa, mas ao mesmo tempo o povo de lá é muito acolhedor, é muito receptivo, é muito legal o tipo de viagem que a gente faz na Turquia, tendo Istambul, que é uma cidade grande, uma grande metrópole, que não é a capital, e também a Capadócia, que é uma área de deserto, você se hospedar no Hotel Caverna, são experiências que vocês vão guardar para a vida inteira. Então, querendo participar com a gente dessa viagem, aproveita, vai no nosso site, acessa lá, vê todas as informações e clica no botão Quero Reservar, e eu vejo vocês aí na Turquia em 2026.